Meu querido Palestrino, o noticiário do Verdão está fervendo nessa sexta-feira. Embora seja data FIFA, tem muita coisa relevante acontecendo que eu vou pedir a paciência de vocês nesse vídeo, porque é muito importante. É o seguinte, o Palmeiras acertou a contratação de um jovem promessa do Novo Horizontino que já chega como grande destaque para a base alviverde. E enquanto isso, o capitão Gustavo Gomes chorou de emoção ao classificar a seleção paraguaia para a Copa do Mundo. Um feito histórico para a seleção do Paraguai. E tem mais! Andreas Pereira mal desembarcou no Brasil e treinou no Palmeiras e já foi convocado para a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti. E você achou que acabou? Não, Palestrina, agora vem as breaking news para vocês. Bruno Fux é desejo de Sampaoli no Atlético Mineiro. E nos bastidores cresce a pressão sobre o técnico Abel Ferreira, que não participou da reapresentação do elenco e pode ter novidades no futuro no nosso palestra. Gente, a Leila Pereira está louca atrás dele para que ele assine o contrato de renovação. O que você acha? Será que o Abel renova com o Verdão? Ou será que esse desaparecimento dele... Ele está em Portugal, já vamos trazer aqui as atualizações para vocês. Tem alguma coisa a ver com a não renovação dele com o Palmeiras e ele deve estar, quem sabe, procurando outros clubes por aí. Quem sabe? É vocês que vão dizer nesse vídeo após ouvirem o que eu tenho para dizer para vocês. Antes da gente começar, Palestrino, sua inscrição é muito importante, o seu like também nem se fala e também, se você assiste pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho do hypar. Assim você aumenta o engajamento do vídeo e faz com que essas informações do Palmeiras cheguem para novos espectadores, novos palestrinos. Você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Dito isso, vamos falar do nosso Palmeiras nessa edição de sexta-feira, que tá assim, ó, recheada de informações para vocês. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, sempre me apresento aqui no início do vídeo porque a audiência é muito rotativa. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde que está aí do outro lado. Já quero começar com vocês aqui, ó, sem mais delongas, falando de boa contratação do Palmeiras. O Verdão segue o seu trabalho de captação dos jovens jogadores para a categoria de base. Após o título brasileiro sub-20, a diretoria do clube busca novos nomes para compor a equipe comandada por Lucas Andrade. A apuração trazida com exclusividade pelo pessoal do nosso palestra conta que o Verdão acertou a contratação do meia Victor Gabriel. Esse aí que está na sua tela. Meia de destaque do Novo Horizontino, companheiro do Rômulo, que também pertence ao Palmeiras e está emprestado agora para o Novo Horizontino. A contratação desse jogador, ele vem por empréstimo com opção de compra ao Palmeiras. Ele deve integrar a equipe sub-20 do Verdão. O vínculo do atleta com o Palmeiras será de apenas uma temporada e se ele for bem avaliado, o Palmeiras deve comprar o jogador. Neste ano, o atleta soma 15 jogos com 8 gols marcados. Em 2024, Vitor atuou em 27 oportunidades com 9 gols marcados. O meio-campista já foi relacionado para a equipe profissional do clube do interior paulista. Como falei para vocês, já deve ter atuado junto com o Rômulo, que hoje pertence ao Palmeiras e está emprestado novamente para o Novo Horizontino. Quero saber o que vocês acham do trabalho de base. É chover no molhado falar sobre o João Paulo Sampaio e todo o trabalho que é feito por ele e pelo técnico também que comanda os meninos da base. Posta aí nos comentários, Palestrino, quero saber muito a opinião de vocês. E tá aí, ó, mais um chegando para ser avaliado, contratinho de empréstimo. Se ele atuar bem, o jogador vai tentar de tudo, né, cara, para jogar o melhor dele possível na base do Palmeiras, porque a base do Palmeiras está em ascensão nos últimos anos aqui pelo Brasil e no mundo afora. E seguindo aqui bem rapidinho, nós que somos palmeirenses e eu que faço conteúdo para a internet nesse canal do Palmeiras, não posso deixar de falar do feito histórico do Gustavo Gomes, o nosso xerifão da zaga, hein? O capitão e um dos grandes ídolos do Palmeiras, já posso dizer isso para vocês. O zagueiro Gustavo Gomes não conteve a sua emoção com a classificação da seleção paraguaia para a Copa do Mundo de 2026.
Após o empate em 0-0 com o Equador, nessa última quinta-feira, a seleção paraguaia se classificou nas eliminatórias e volta ao maior torneio das seleções após 16 anos fora. O governo paraguaio, inclusive, decretou feriado nacional por conta dessa conquista. Então, há 3 Copas do Mundo passadas, o Paraguai não participava. E agora, com o Gustavo Gomes sendo um dos principais jogadores dessa seleção, eles conquistaram a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Ele deu entrevista, falou várias coisas, emocionado, como tá na foto para vocês. E eu trago essa informação para vocês porque, primeiro, não acredito que o Gustavo Gomes vai ficar muito tempo no Palmeiras. Ele vai ter uma baita valorização por esse feito na seleção paraguaia. Segundo, falou muita coisa, cara, não conteve, chorou mesmo, né? A emoção dele ficou nítida quando ele deu entrevista. E aqui eu quero deixar meus parabéns e meus votos aqui, cara, de sucesso pro restante da carreira do Gustavo Gomes. Você pode ter certeza que vai ter times de olho no atleta na próxima janela de transferências, hein? Anotem o que eu tô falando pra vocês. Sucesso demais pra você, meu querido xerifão. E vocês percebem que o cara, mesmo em baixa no Palmeiras, ele ainda consegue entregar muito boas atuações. Não à toa a seleção do Paraguai vem convocando o xerifão aí nas últimas datas FIFA. Quero saber sua opinião? Posta aí nos comentários e sucesso para o nosso xerifão. E ó, vamos lá, vamos começar com as breaking news, hein, gente? Olha só, mal o cara chegou aqui e já tá vestindo a camisa da seleção brasileira. Você tá achando que é piada? Não é não, ó. O meio-campista Andreas Pereira, recém-chegado ao Palmeiras, foi convocado de última hora para a seleção brasileira. Ele vai substituir o atacante Caio Jorge, cortado por questões médicas, e se apresenta imediatamente à equipe comandada por Carlo Ancelotti. Andreas tinha feito na última quinta-feira, dia 4, mais conhecida como ontem, o seu primeiro treinamento com a equipe palmeirense e já será desfalque nos próximos após essa convocação. O jogador esteve presente na primeira lista do treinador italiano à frente da seleção brasileira. Aquela primeira pré-lista, né, que tem um monte de nomes lá que ele coloca, e aí depois desse monte de nomes apresentado, ele vai lá e convoca os 22, 23 jogadores para a seleção. Lembrando que o Brasil encara a Bolívia na próxima terça-feira, dia 9, às 20h30, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E nós aqui palmeirenses iludidos, pensando que o Andreas ia treinar muito com o elenco do Palmeiras nessa 1,5 né, de parada de data FIFA, mas não. O homem já foi convocado devido a uma situação complicada com o jogador Caio Jorge. Ruim pro Cruzeiro, hein? Lesão do jogador aí. Não sei se foi constatado de fato alguma coisa, mas ele saiu machucado, né, no último jogo que o Brasil enfrentou o Chile nessa última quinta-feira. O que vocês acham disso tudo? Certamente vai valorizar o jogador, hein? Palmeiras acertou na lata, contratando o Andreas Pereira para reforçar o nosso elenco. E tá aí, já vai desfalcar nos próximos treinamentos. Meu querido palestrino, eu trago para vocês agora uma dica de craque para fora de campo. Você tem algum produto para vender ou possui, quem sabe, um negócio próprio? Ah, meu querido palestrino, você precisa então conhecer as maquininhas do PagBank. Com elas você recebe no débito, crédito, Pix e até mesmo vale refeição. O dinheiro cai na hora na sua conta PagBank, sem aluguel e sem dor de cabeça. E o melhor, a bateria palestrino dura o jogo inteiro, até mesmo a prorrogação. Então, se você quer jogar no ataque, também nas vendas do seu negócio, o canal Notícias Meu Verdão indica as maquininhas do PagBank. É só pedir a sua e começar a faturar. Confira condições e planos aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. E vamos lá, palestrinos, quero ser aqui muito claro para vocês sobre essas últimas duas notícias que vem repercutindo muito na internet. Primeiro, sobre o zagueiro Bruno Fux e depois a pressão sobre o técnico Abel Ferreira por renovação. Primeiro, vamos começar com o Bruno Fux. O Sampaoli mal chegou a ser técnico do Atlético Mineiro e já está pensando na montagem do elenco para 2026. Segundo o jornalista Paulo Azeredo, o treinador argentino quer o retorno do zagueiro Bruno Fux,
que está emprestado ao Palmeiras até o final dessa temporada de 2025. Com pouco espaço sobre o comando de Cuca no início do ano, Fux, vocês vão se lembrar, solicitou a saída do time alvinegro no início da temporada e se transferiu para o Palmeiras. A negociação também contou com a chegada de Caio Paulista ao Galo por empréstimo. Há alguns meses surgiu algumas especulações de que o Palmeiras já desejava a contratação definitiva do jogador. Inclusive a gente trouxe aqui no canal. O Palmeiras ainda possui uma opção de compra prevista em contrato que será avaliada nos próximos meses. Para mim, tem que ser avaliado agora, não tem que esperar mais dias não, tá? Porque o Bruno Fux, na minha opinião, já tem entregado muito boa qualidade quando entra como zagueiro do Palmeiras. Segundo apurado também, pra gente fechar essa parte aqui, ó, pela Rádio Itatiaia, a cláusula para a aquisição definitiva junto ao Atlético Mineiro é de 4,5 milhões de dólares, o que dá cerca, hoje, na cotação atual, isso pode aumentar com o tempo, tá? Hoje daria 25,2 milhões. O contrato também estabelece, Palestrino, um prazo para que o Verdão informe oficialmente o Atlético Mineiro caso decida exercer a opção de compra pelo Bruno Fux. O zagueiro tem contrato com o Atlético Mineiro até 2028. E há pouco tempo, esse é um detalhe importante, Bruno Fux afirmou que sua vontade é de permanecer no Palmeiras, ser contratado pelo Verdão. Palavras do Bruno Fux há um tempo atrás, abro aspas aqui para ele. Por mim, com certeza, quero ser comprado. É um desejo que eu tenho. Estou muito feliz aqui, mas é seguir crescendo e lá na frente é uma decisão que deixo nas mãos de Deus, da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras. Fecho aspas para o Bruno Fux. O Sampaoli chegou chegando, metendo o pé na porta lá no Atlético Mineiro, cobrando reforços para o elenco. É o histórico dele, né, cara? Todo o time de futebol que ele vai treinar, ele já chega fazendo isso, pedindo vários jogadores nas quais ele acha interessante para poder comandar o clube que ele tem contrato vigente. E agora ele está pedindo, segundo o jornalista Paulo Azeredo, a volta do Bruno Fux. Então, para mim, o Palmeiras precisa se coçar para acelerar a contratação do jogador em definitivo. Até porque, como falei para vocês, tem um prazo para que o Palmeiras informe que vai, assim, optar ou não pela compra do jogador. Para mim, o Palmeiras precisa sim comprar o atleta porque ele demonstrou ser um jogador muito bom, o que me impressiona, porque lá no Atlético Mineiro ele estava encostado, cara. Ninguém queria saber do Bruno Fux, né? Jogou muito pouco por lá e até a gente questionou, né? Quando o Palmeiras foi atrás dele, falou assim, pô, mas o Palmeiras vai atrás de um jogador que quase não tá jogando, não é protagonista nem nada. No final das contas, ele acabou surpreendendo e é um jogador que o Abel Ferreira gosta muito neste elenco, pelo que eu tô sabendo, por muitas coisas que a gente vê na internet. Posta nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês, se o Palmeiras deve de fato comprar o Bruno Fux ou se você acha que o Bruno Fux deve voltar ao Atlético Mineiro e o Palmeiras ir atrás de um outro zagueiro. Eu acho isso um erro, mas quero saber muito a opinião de vocês. Tô olhando agora mesmo os comentários. E pra gente fechar essa edição de sexta-feira pra vocês, vamos falar de assunto que divide a torcida do Palmeiras. E eu quero saber como é que fica o seu sentimento depois disso que a gente vai conversar agora sobre o técnico Abel Ferreira. Vou repercutir com vocês agora uma matéria do nosso palestra, a gente já comentou em um vídeo anterior, é muito relevante a gente retornar esse papo aqui, porque teve um atenuante nessa última semana do Abel. A pergunta que fica é, cadê o treinador? Ele parece que não voltou, gente. Olha só. Segundo o apurado pelo portal Nosso Palestra, a dona Leila Pereira entende que atendeu todos os pedidos do professor Abel Ferreira na montagem do elenco atual. Alguns nomes que foram contratados foram pedidos pelo comandante português e outros, como o caso de Andrés Pereira, foram, entre aspas, né, o Nosso Palestra coloca, contratações da presidente, fecho aspas. E aqui eu já quero fazer a primeira observação. A gente questiona muito contratação de Facundo Torres, Ramon Sosa, Mikael, todos eles, mais uma comprovação agora da matéria do Nosso Palestra, passou pelo aval do Abel Ferreira. Foi ele que pediu esses caras, foi ele que cravou e falou, não, pode trazer que eu aceito o atleta. Então fica aí uma coisa que divide também a torcida, inclusive eu fico muito preocupado, né? Porque eu queria saber qual foi o critério que o Abel usou para contratar esses atletas que até o momento
não entregaram absolutamente nada pelo Palmeiras. Mas isso foi só uma observação. O planejamento traçado pela diretoria de futebol do Verdão e da comissão técnica era de realizar grandes investimentos neste ano de 2025, para que, nos últimos 2 anos de mandato de Leila Pereira, apenas acertos pontuais no elenco fossem realizados nas próximas janelas de transferências. Então o Palmeiras gastou aí cerca de 700 milhões de reais com todas as contratações que fez, desde o goleiro Carlos Miguel, Paulinho, Vitor Roque. Algumas contratações foram muito assertivas, o caso do Andrés Pereira agora recentemente, e as outras que a gente já citou aqui, Mikael, Facundo Torres, ainda são jogadores que são verdadeiras apostas que chegaram nesse elenco alviverde. Mas tudo encabeçada pelo Abel aqui, ó. Todas as contratações têm o aval dele, é importante deixar isso claro. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, entende que cumpriu todos os desejos do professor Abel Ferreira, seja na contratação de jogadores e também no novo contrato oferecido até o final de 2027. Agora resta ao treinador assinar o acordo e continuar no Palmeiras por mais 2 anos, conforme alinhado entre diretoria e comissão técnica, no qual o Abel encabeça. E agora um detalhe importante que eu falei para vocês, que é um atenuante nessa pressão que está sobre o Abel Ferreira por renovação. Ele não participou, Palestrino, da reapresentação do elenco do Palmeiras que aconteceu nesta quinta-feira, dia 4 pela manhã, na academia de futebol, cara. Falei pra vocês no vídeo passado que o professor Abel Ferreira havia viajado após o jogo contra o Corinthians e algumas novas informações surgiram de que ele foi para Portugal para resolver alguns problemas particulares, segundo a apuração principal da Rádio Itatiaia. E não há um prazo, segundo eles, oficial para o Abel retornar ao Brasil. No jogo, ele foi advertido com cartão amarelo, né, contra o Corinthians e recebeu a 3ª advertência na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, ele vai estar suspenso no jogo contra o Internacional dia 13/9. Oficialmente, o Palmeiras não vai se pronunciar sobre o caso, sobre a saída do Abel para Portugal. Ninguém sabe, né? O que se tem é que ele foi resolver problemas particulares e que, a meu ver, pega um pouco mal, tá? Porque, assim, ele tá vivendo essa pressão para renovação. A Leila entende que entregou para ele tanto o contrato que ele deseja até o final de 2027, ela entende que é um contrato muito bom de renovação com ele, e também entregou para ele os pedidos dos jogadores que ele mesmo deu aval para a compra. Não tem desculpa para ele chegar e falar assim, não, eu não vou renovar com o Palmeiras. O que a gente fica esperando aqui do nosso lado, né, da torcida, é para saber qual que vai ser o posicionamento do Abel de agora em diante. Porque a pressão, como vocês viram na thumb, está, ó, lá em cima, cara. Tá alta. E a Leila, eu acredito que ela meio que já tá ficando um pouco incomodada com essa situação. Ela não consegue entender o porquê que o Abel ainda não renovou o seu contrato. E eu acho que essa pressão aumentou pela procura recente do Al Ahly, clube egípcio, que contatou o Abel Ferreira, mas até onde a gente sabe, o Abel não quis abrir negociações com esse clube egípcio. Certamente é mais uma derramada de querosene ou gasolina, como você preferir, nessa história toda que tem dividido a torcida. Nos últimos vídeos que nós fizemos, eu perguntei aqui, né? E eu recebi vários feedbacks de vocês de vários posicionamentos a respeito do Abel. Uns querem que ele permaneça até 2027. Outros acreditam que o trabalho dele deve ser avaliado até o final do ano para que ele renove. E outros acreditam que ele tem que sair imediatamente do Palmeiras. E tem muitos canais reconhecidos aqui que já bancam a campanha fora Abel. Eu sei que isso é um tema que tem dividido muito e esse assunto dessa pressão da Leila atrás dele por renovação vai botar mais gasolina e esse fogaréu vai crescer ainda mais. Quando ele voltar, você pode ter certeza que a imprensa brasileira vai cair com os 2 pés no peito dele para saber qual que vai ser a decisão do treinador atualmente no Palmeiras. Quero saber a opinião muito sincera de vocês aqui nos comentários e é claro que surgindo novas informações você pode acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão de sexta-feira, agradecendo sempre a audiência de todos vocês, me indicando sempre o like, a inscrição e a clicada no botãozinho hypar e pedindo para que você
Se tá aí na outra rede social, naquela azulzinha, eu vou te pedir encarecidamente, se você assistiu o vídeo até aqui, siga a nossa página, porque você fazendo isso, você fortalece muito o nosso trabalho por aqui, beleza? Dito isso, peço ao Papai do Céu que abençoe demais, ricamente a vida de vocês nessa sexta-feira. Eu volto num próximo vídeo quando surgir notícias sobre o Palmeiras e avante palestra.